Você ouvirá agora uma mensagem com o pastor Marcelo. Essa palavra pode transformar sua vida para sempre. Ministério Tempo de Voar, levando o reino até você. Tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, então vem, amado, vem. Enquanto nós estávamos adorando aqui, irmãos, uma das coisas que o Senhor tem ministrado através das nossas adorações no meu coração é que a adoração, ela traz entendimento. Quando você olha para uma pessoa e vê que ela não tem muito entendimento, vai ver o tanto que ela adora. Porque Deus não vai confiar governo de mente para ninguém que antes não for adorador. Davi, ele só se tornou rei porque era o maior adorador. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente não parar para voltar um pouco para a casinha, que é esse que é o lugar. Como Davi disse, se uma coisa pedirei ao Senhor, que é estar na sua casa todos os dias, ou seja, na tua presença. Se eu não parar um pouco para voltar, eu não vou entender nada. Por isso que eu posso passar anos dentro da igreja sem entender nada do que Deus quer de mim. Por quê? Porque eu não paro um pouco. Por isso que ele falou para Marta, é bom que você está falando, não é ruim. Você pode trabalhar. Ele não estava dizendo que não precisava trabalhar. Até porque uma pessoa que ela adora o Senhor, ela não sabe o que fazer. Agora ela quer fazer algo para Ele. Porque a adoração também te traz o quê? O conhecimento de Deus. E não tem aquele que não conheça a Deus que não queira fazer nada para Ele. Quando você o conhece, você quer fazer alguma coisa para Ele. Aleluia! E uma das coisas que o Espírito Santo estava ministrando aqui no meu coração, irmãos, que a presença de Deus, ela não vem de qualquer maneira. Aleluia. Deus, ele não se manifesta em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Amém? Ele está em todos os lugares. Mas tem alguns lugares que ele está manifesto. A palavra do Senhor nos diz que toda tarde, à tardezinha, ele vinha ter com Adão. Eu estou aqui adorando. E daqui a pouco me veio um estralo. Uma revelação. Deus só vinha. Sabe por que Deus vinha? Você fala assim, porque Deus vinha porque era um compromisso dele. Ele tinha comunhão com Adão. Quem acha que é isso? Todo mundo acha que é isso? E? Não é isso? O que é então? Ué, porque se todo mundo já sabe, então não é revelação nenhuma. Não é verdade? O que é então? Por que Deus vinha ali então? Sabe o que Adão fez para que Deus viesse? Sabe o que Adão fazia para que Deus viesse? Deus só vinha porque Adão, ele preparava o lugar. E como é preparar o lugar para Deus vir? É fazer a vontade de Deus. Não é só porque Deus tinha um compromisso com ele. Se Adão não fizesse, ele não vinha. Adão, ele tinha sensibilidade de atrair a Deus. O que Adão queria era atrair os céus para a terra. Não tinha como Deus não vir toda tarde, cara. Sabe por que não tinha como Deus não vir?
Porque a terra atraiu o céu. A terra atraiu o céu. Adão preparou o lugar. E como que eu preparo o lugar? Fazendo a vontade de Deus. Ele todos os dias fazia a vontade de Deus. Não tinha como Deus não vir. Agora eu te pergunto, você está todos os dias fazendo a vontade de Deus? Todos os dias você está preparando o ambiente para ele vir? Todo dia você está atraindo o céu para a terra? Todo dia você acorda e pergunta a Deus qual é a sua vontade. Fala para mim hoje o que eu vou fazer. Deus, qual é o seu querer? Fala para mim hoje porque eu vou fazer o teu querer. Deus, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Fala para mim. Esse era o desejo prioritário do coração de Adão. Era a vontade de agradar a Deus. E quando você tem vontade de agradar a Deus, não tem como os céus não abrir. Aleluia. Só que às vezes nós estamos querendo agradar só da boca para fora. Aqui dentro ainda não. Adão todos os dias, Deus todos os dias vinha conversar com Adão, porque Adão atraiu os céus para a terra. Deus, eu fiz isso aqui que o Senhor pediu, mas eu estou com vontade de fazer mais a tua vontade. Olha para você ver que tremendo. Eu estou com vontade de fazer mais a sua vontade. Porque uma pessoa que faz a vontade de Deus um dia, irmãos, ela vai ter sempre vontade de querer fazer mais a vontade de Deus. Se um dia você fizer realmente a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai querer fazer outros dias mais a vontade de Deus. Porque não tem coisa melhor do que fazer a vontade de Deus. Quando você descobre a vontade de Deus não é pesada, não é penosa, é suave. Porque se você está fazendo algo para Deus e está sendo pesado, então não é a vontade de Deus, é a sua. Porque a vontade de Deus, ela te abençoa e não te acrescenta dores. Eu fico imaginando que Adão, todo dia, ele ansiava por aquilo. Eu quero. Por que vinha só à tarde? Por que vinha só à tarde? Porque ele passava o dia todo correndo. Essa aqui é a vontade de Deus? Essa aqui vai agradar a Deus? Isso aqui não vai? Pôr o nome nesse bicho aqui, dizer, será que Deus vai ficar feliz? Será que Deus... Ele priorizava agradar o coração de Deus. Aleluia. Por isso que Deus vinha à tarde. Porque ele fez. E quando você faz a vontade de Deus, não tem como os céus não vir e não regozijar com você, cara. Agora eu te pergunto, uma das coisas que a gente pode parar para pensar um pouco. Adão sofria de enfermidade? Você viu alguma vez alguém falando assim, Adão uma vez ficou doente? Alguma vez Adão teve uma situação financeira difícil? Não. Como não? Ele vivia na terra como eu e você. Como que não tinha situação financeira difícil? Hã? Adão tinha muitas preocupações? Ele tinha várias preocupações? Adão só tinha uma preocupação, que era fazer a vontade de Deus. Quando você não se enche de muitas coisas, você consegue fazer a vontade de Deus. Quando você não está procurando satisfazer a sua vontade, mas satisfazer a vontade dele, sabe o que acontece? Quando você procura realizar a vontade dele, ele também realiza os seus. Porque, na verdade, quando você tem vontade de realizar a vontade dele, ele realiza, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade dele, primeiramente, já começa boa. E aí, depois de ser boa, sabe o que ela se torna? Agradável. Eu tenho que chapar com esse negócio. E depois de ser agradável, depois de ser boa, ela se torna perfeita.
Sabe o que eu entendo? Não tem erro. Perfeita porque não tem sombra de erro nenhum. Aleluia. Não tem uma pessoa que faz a vontade de Deus e diz assim: eu fiz a vontade de Deus e errei. Mostra para mim, na Bíblia, uma pessoa que fez a vontade de Deus e errou. A gente erra porque faz a nossa vontade. Nós erramos porque procuramos saciar o anseio da nossa alma, não a vontade de Deus. Por isso que Davi disse assim: uma coisa só eu pedi ao Senhor, que é estar na casa. Olha só, ele tinha tudo para poder pedir qualquer coisa. E ele diz assim: uma coisa só eu pedi ao Senhor, que é estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque quando você está na casa, ou seja, você está na presença de Deus, irmãos, você não precisa de mais nada. A gente não vive mais por necessidade, agora nós vivemos por propósito. Se tem necessidade, é porque nós estamos fora do propósito. Adão, Jesus. Vamos. Eu ia pregar outra coisa. Adão, ele andava no propósito de Deus. Qual é a necessidade de Adão? Qual era a necessidade? Você acha que Adão, ele estava muito carente? Por isso Deus falou assim: não é bom que o homem viva só. Você acha que Adão estava muito sozinho no Éden? Ele estava muito sozinho. Ele estava solitário. Aí Deus falou assim: não, eu vou dar uma mulher para ele, porque coitado, né? Coitado, está muito sozinho, está carente. Eu tenho que dar uma mulher para ele. Não, cara, não foi isso. Deus deu, presta bem atenção agora para a gente ser edificado nessa palavra. Deus deu uma mulher para Adão para cumprir o propósito. Para cumprimento do propósito. Porque Adão, ele já era completo em Deus. Adão era um homem solteiro. E sabe o que vem a origem da palavra solteiro? É sou inteiro. Aleluia. Só uma pessoa inteira pode entrar em outro relacionamento. Se você não for inteiro em Deus, não entre em um relacionamento com outra pessoa. Eu não posso querer ajudar outras pessoas se eu não sou inteiro em Deus. Eu não posso me relacionar com outras pessoas se eu não estiver inteiro em Deus. Sabe por quê? Porque se eu não estiver inteiro em Deus, eu vou achar que a outra pessoa vai vir para me fazer feliz. Eu vou achar que a outra pessoa vai vir e vai me agradar. Vai ser a minha cara metade. Alma gêmea. Não existe isso aí, gente. Então eu preciso ser inteiro em Deus para que eu possa me relacionar com as pessoas. Por que relacionamentos às vezes não dão certo? Porque as pessoas ela querem suprir a necessidade dela em outra pessoa. Não vai, cara. Você não vai suprir nada. Você só pode ser um bom par se primeiro você for um bom ímpar. Se você não é feliz sozinho, não queira ser feliz em dois, que não vai ser. E assim também é dentro da igreja e ministérios. Para que eu venho para a igreja? Para que a igreja me faça feliz? Para que os irmãos me façam feliz? Para que eu me alegre com os irmãos? Não. Eu já tenho que ser alegre em Deus. Se eu não for alegre em Deus, cara, você vê que quando você é alegre em Deus, você não precisa de muito. Quando você é completo em Deus, você não precisa de muito. Cara, bateu um vento aqui, uma brisa. Eu falei, Jesus, está aqui. Você não precisa de muito, cara. Veio uma brisa, você já sente a presença dele. Você não precisa de muita coisa. É uma brisa suave.
Mas enquanto ainda eu fico suprindo, querendo suprir as minhas necessidades, eu não vivo o propósito. O meu propósito, eu fui criado para adorar. Eu fui feito para fazer a vontade de Deus. E eu só sei qual é a vontade de Deus quando eu estiver em Deus. Se eu não estou em Deus, como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Deus, ele ama a todos, mas ele não confia em todos. Por isso que o segredo do Senhor é para aqueles que o... Mas eu não gasto tempo. Adão passava o dia todo tentando agradar a Deus. Você acha que a preocupação dele qual que era? A preocupação dele era essa. Deus, essa é a tua vontade? Deus, será que isso aqui vai ficar bom? Meu Deus, será que se eu fizer desse jeito aqui, o Senhor vai ficar feliz comigo? Você acha que o relacionamento com Deus de Adão, como que era, gente? Era isso. Eu quero agradar a Deus, eu quero satisfazer o coração de Deus. E não tem como, se você estiver fazendo isso na sua vida, não tem como Deus não vir. Não tem como portas se abrir. Aleluia. Não tem como você não comer do melhor dessa terra. Se a sua busca todos os dias, desde o levantar até o deitar, em tudo que você for fazer, é agradar o coração de Deus, não tem como Deus não ficar feliz com você, gente. Pense pra você ver. Esse dia uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu estou querendo fazer tal coisa. Eu estou querendo pegar todo o meu salário e doar para as pessoas que precisam. Você acha, ela perguntou para mim assim, você acha que Deus vai ficar feliz comigo? Eu falei, eu acho. Eu tenho certeza que Ele vai. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente ajude também. Se Deus me deu provisão, é para mim ser... Se Deus me deu condição, é para mim ser provisão para aquele que não tem. Quando eu sei que eu estou andando na vontade de Deus, gente, quando agora eu começo a ser um provedor, não sou mais um provido. Você quer saber se você está na vontade de Deus ou não? Vê se você está sendo um provedor agora. Você sabe aquele menininho lá que deu 5 pães e 2 peixinhos? Ele já estava na vontade de Deus. Ele estava sendo provisão para quem não tinha. E aí, sabe o que eu entendo nessa passagem? Que você não precisa de muito. Dá os 5 pães. Dá os 2. Dá o que você tem. Você vai ver se ele não multiplica. Você vai ver se ele não consegue repartir e saciar um monte de gente. Agora, se nem o que eu tenho, eu quero dar para Deus. E às vezes, quando a gente dá, a gente quer de volta. Às vezes eu dou algo para Deus, mas eu pego de volta. Como que Deus vai fazer? Não, a minha vida é de Jesus. A minha casa é de Jesus. Os meus filhos são de Jesus. Aleluia. Aí quando Jesus fala assim, então eu vou pegar o seu filho e vou fazer dele missionário. Aí não, Jesus. Não, Jesus. Não, a minha vida é de Jesus. O meu salário é de Jesus. É quando Jesus fala assim, pega esse salário desse mês aqui, dá para aquele vizinho seu ali, porque ele está precisando. Aí você fala, não, Jesus, mas eu também tenho conta para pagar, Jesus. Agora eu te pergunto, se ele mandou você dar, você acha que ele não sabe que você tem conta para pagar? Se ele mandou você fazer, você acha que ele não sabe? Você acha que ele não sabe que você também tem conta para pagar? A gente não vê o menor de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque a gente fica muito apegado nas nossas coisas. Muito egoísta. Não é? A gente fica muito apegado em nós mesmos, na nossa necessidade, a gente não vive o propósito. A gente fala que tem fé, mas a nossa fé é para quê? Não é para fazer só algo que eu sei que vai dar certo. É para fazer algo que agrade o coração de Deus. A fé é para fazer a vontade de Deus. Não é para fazer a minha vontade. Você pode ver, a gente tem fé até onde a gente consegue tocar, aonde a gente alcança. Se passou daquilo, a gente fala assim, Deus, faça a sua vontade. Você vê, a gente fica brigando por uma coisa, pedindo para Deus por uma coisa. Aí quando a gente vê que Deus não quer fazer, a gente chega no final e fala, Deus, faça a sua vontade. Não era mais fácil, antes de ficar brigando, ter falado logo, Deus, faz a sua vontade? Do que eu ficar brigando. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus. Não era mais fácil logo você já começar e falar assim, Deus, faz logo a sua vontade? Era
Que se o final, a vontade dele é boa. Gente, se eu pôr na minha cabeça que a vontade de Deus é boa, ainda que ele fale para mim algo que eu não quero ouvir, mas se eu sei que aquilo que eu não quero ouvir é a vontade de Deus, eu vou me alegrar. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. Olha só para você ver. Olha as vantagens de fazer a vontade de Deus. Primeiro que ela é boa. Aí você fala assim, não, mas aquilo não é bom para mim. Mas a vontade de Deus é boa. Talvez para o seu entendimento agora ela não seja tão boa assim. Mas a vontade de Deus é boa. E depois, agradável. E por último, perfeito. Não tem coisa melhor do que fazer a vontade de Deus. Por isso que a luta de Adão era essa. Era sempre agradar a Deus. Sempre querer fazer a vontade de Deus, custa o que custar. Era a vontade de Deus. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir, mas eu quero fazer a vontade de Deus. Aleluia. Quando você prioriza no seu coração a vontade de Deus, não te falta mais nada. Quando você prioriza a vontade de Deus, não vai te faltar mais nada. E o que está nos faltando nesses dias, irmãos, é entrarmos no coração de Deus, voltar para a nossa origem. Efésios 1:4. Eu fui eleito nele antes da criação do mundo. Então eu preciso todos os dias voltar para lá. Volta. Nós estamos tudo cheio de preocupações, cheio de coisas, e aí a minha mente está cheias de necessidade, mais necessidade. As necessidades todo dia estão batendo na minha porta, a necessidade todo dia está batendo no meu ouvido, na minha mente. Quer me tirar do propósito, do foco, aonde está Deus, aonde está a vontade de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui por acaso. Nós não viemos aqui nessa noite por acaso. Nós não estamos levantando um altar de adoração por acaso. Deus está nos ensinando a voltar para a origem. Glória a Deus. A parar de tentar fazer a minha vontade e fazer a vontade dele. Quantos aqui já sofreram por tentar fazer a sua vontade? Todos nós, gente. Todos nós já sofremos porque tentamos fazer a nossa vontade. Porque quando você faz a vontade de Deus, você não sofre mais. Mas por falta de entendimento, o povo perece. Por falta de conhecimento ou entendimento, o povo perece. Não entendemos que se Deus está me dando hoje condição, é para mim dar condição para aquele que não tem condição. Se Deus hoje está me dando voz, é para mim ser voz para aquele que não tem voz. Aleluia. Como que ele pode confiar mais na minha vida se ele sabe ainda que o meu coração não está transformado? Nós precisamos ser transformados por dentro. E a adoração tem esse benefício. A adoração tem esse benefício. É algo que você dá para ele. Por isso que a palavra de Deus nos diz, há mais alegria em dar. Quando você entende para quem você está dando a sua adoração, você se alegra. Aleluia. Quando você entende para que você está dando a sua vida, você se alegra. Quando você tem em mente que Jesus ele morreu por você, morreu pela sua casa, morreu pela sua família, morreu pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro, você se alegra. Quando você entra num lugar de entendimento em Deus, não tem como mais você viver triste, porque a tristeza matou a muitos e nela não há proveito algum. Para que eu vou me entristecer se eu já entendi que tudo que eu faço glorifica e bendiga o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Gente, a palavra de Deus ela é simples. É a gente que é complicado. A palavra de Deus é simples. Somos nós que somos complicados. Então, eu preciso entrar nesse lugar de intimidade, de adoração, para que o meu entendimento fique amplo. Aí eu vou ver Deus. O que Deus falou para Adão?
Ele disse, ele deu primeiramente para Adão, ele formou Adão do pó da terra. Amém? Ele gerou Adão nele, mas formou o pó da terra. Ele foi gerado em Deus, mas formado com o pó da terra. Então nós temos uma mistura de pó e de glória. Por isso que tem dia que você acorda meio desanimado. Frio. Jesus. Ninguém merece um frio. Você está no pó. Porque o dia que você levanta na glória, está frio. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Pode estar frio o que for. Você já acorda dando glória, você já acorda dizendo, hoje vai ser bênção, hoje é só vitória. Hoje é só vitória, aleluia. Não é? Agora, o dia que você acorda no pó, você já acorda reclamando, primeira coisa do que é? Da hora que você está levantando. Pode ver, o dia que você acorda no pó, né? Você está mais na terra do que no céu. Primeira coisa é do horário que você está levantando. Meu Deus, mas está tão cedo. Eu estou tão cansado. Eu estou descansado nessa noite, né? Você acordou no pó. Você acordou no pó, você acorda reclamando de tudo. Olha, o seu pensamento está distante de Deus, não é? Mas isso não é de outro mundo. Isso é natural. Porque nós fomos misturados com a glória, que fomos formados em Deus, e com o pó. Só que tem uma coisa. Você decide se você quer andar naquele dia todo no pó. Os sentimentos são normais. Você sentir, de repente, um frio é normal. Porque você também é feito do pó da terra. Amém? Tem dia que pode ver, você quer ajudar todo mundo, mas tem dia que você é um mão de vaca. Você não quer ajudar ninguém. E é normal isso. Mas você decide, você quer permanecer sendo um mão de vaca? Ou você quer ser aquele homem de Deus? É você que decide. Você não é bipolar. São emoções, que é normal. Ele formou nós, ele nos formou assim. Não adianta, você pode querer orar o dia todo, você pode jejuar o dia todo, você não vai virar anjo. Você é homem. As emoções, elas oscilam. Mas aí você decide, eu quero ficar em Deus. Não, custa que custar, eu vou ficar no Senhor, eu vou ficar em Deus. Não, eu estou com vontade de hoje de desistir, mas eu não vou. Não vou não. Não vou, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu não vou desistir não, Jesus. Eu não vou largar a mão desse negócio. Eu vou continuar. Está um pouco complicado, mas eu vou permanecer. Aleluia. Eu vou permanecer. Eu vou continuar no Senhor. E aí vem os pensamentos, não é? Vários tipos de que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, que ninguém me entende, que a terra todo mundo está contra mim. Mas não é. Na verdade é que você naquele dia acordou mais no pó. Você não está entendendo nada. E o Espírito Santo está aquela vozinha lá. Esquece não. Hein? Eu estou aqui. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, não esquece não. Você não é esse cara. Você acorda naquele dia, que você acorda no pó, você quer enforcar alguém. Primeiro que aparecer na sua frente, você quer dar tapa na cara. Mas aí o Espírito Santo é ele que te convence. Não. Não faz isso não. Volta para casinha. Volta para cá. Você foi gerado em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e uma coisa eu tenho aprendido de Deus. Se nós andarmos na glória, presta bem atenção. Se nós decidimos andar na glória, não tem como o diabo nos alcançar. Sabe por quê? Porque Deus, ele deu uma ordem para o diabo, para a serpente. Ele falou o que para a serpente? Que ela ia rastejar e comer o que da terra? E eu e você fomos gerados do quê? Do pó da terra. Então, se eu estiver na glória, o diabo não tem poder de me tocar. Mas se eu caminhar no pó, ele me toca.
Se eu andar no pó, o diabo me toca. Mas se eu andar na glória, Satanás não toca em você. Aleluia. Aleluia? Glória a Deus. É eu que decido. Eu quero andar no pó ou na glória? É a chave que você tem que ligar todo dia. É esse tempo aqui, isso que nós estamos dizendo. É você voltar os seus pensamentos, voltar a sua força para aquilo ali, para o foco. Você não pode perder o foco. Você não pode deixar que o cansaço. Você não pode deixar que os anos. Não. Sabe quantos anos que Abraão tinha quando aconteceu a promessa na vida dele, a realização da promessa? Então, não tem essa não, hein? Não vem com esse papinho para mim não, que eu já ouvi isso, hein? Não vem com essa pra mim, não. Dizer assim, não, agora é para vocês. Agora é a nova geração. Não, se Deus tem que usar uma nova geração, quer dizer que a outra geração não falhou. Não, se eu estou vivo, é a minha geração. Se eu estou vivo, é a minha geração. É eu, não é? Se eu estou vivo, é a minha geração. Não, é a minha. Essa aqui é a nossa geração. Nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos se posicionar em Deus para fazer a vontade de Deus. Então, irmão, se eu entrar nesse entendimento que eu preciso toda manhã buscar a vontade de Deus, agradar a Deus, as necessidades, elas não vão aparecer. Porque quando tem propósito, não tem necessidade. Quando tem propósito, quando você caminha no propósito, não tem falta de pão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que para o justo não faltará o pão. Pode faltar a margarina, mas o pão não falta. Aleluia. Está na palavra. E quem que é esse justo? O justo é o homem que procura agradar a Deus. Hoje nós estávamos em casa, nós escutamos algo lá que é tremendo. E é isso mesmo. Eu tinha até ouvido isso, mas Deus sempre manda um para te fazer lembrar de novo. Você sabe do Salmo 1, quando fala no Salmo 1? Vamos pegar lá o Salmo 1, irmãos. Aleluia! Oh Deus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o seu nome, Senhor. Olha para você ver aí. Oh Pai. Salmo 1, olha o que vai dizer. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, quantas as vezes que nós lemos isso daqui, que nós entendemos que o ímpio, quem que é? Não chuta não que você vai errar. Não chuta não que você vai errar e vai errar feio. Nós achamos o quê? Que o ímpio é o camarada que está fora da igreja. Não é? O ímpio é o cara que está fora da igreja. O ímpio é o cara que não serve a Deus. É o cara que está em adultério, que está em pecado. Foi isso que nos ensinaram, não é? Esse é o ímpio. O ímpio é o camarada que você está trabalhando lá, o cara fala palavrão. O cara se prostitui, o cara engana, mente, rouba. Pregaram isso para nós, que esses eram o ímpio. É a prostituta, é o ladrão. E sabe o que o Salmo está querendo dizer quando ele fala a respeito do ímpio? O ímpio é o camarada que está dentro da igreja. Da igreja e não faz a vontade de Deus. É o cara que está dentro da igreja, mas não está fazendo a vontade de Deus. O ímpio é esse cara que está dentro da igreja. Olha para você ver. Logo depois do Salmo 1, vem o livro de... Antes do Salmo 1 vem o quê? O livro de Jó, não vem? Você lembra dos 3 amigos de Jó? Era o cara que estava pondo o cara para baixo. Era o cara que estava ali, julgando ele, condenando ele, porque ele tinha decidido por Deus. E eles queriam que Jó, de qualquer jeito, não é? Deixasse aquilo. Ele fez alguma coisa errada, ele pecou, fez alguma coisa, estava aconselhando ele até conselhos errados. E aí depois do livro de Jó terminando, vem o quê? Bem-aventurado. O varão que não anda
Segundo, o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estava falando de quem aqui? O que logo depois que termina o livro de Jó, vem bem-aventurado, o varão que não anda. É isso, irmãos. É você estar dentro da igreja, no ministério, dizendo que está fazendo a vontade de Deus quando você não está. Os seus pensamentos estão fora. As suas decisões estão fora. Esses são os ímpios. Não é aquele cara que fala, olha lá, tá vendo? Aquele ali, ó, é podre. Olha aí, pecador, miserável. Não. Ele está falando do camarada que está dentro da igreja, mas não faz nada para fazer a vontade de Deus. Ele só quer que seja suprida a vontade dele. Ele só quer que seja suprido o querer dele, não de Deus. Aleluia? Esse que a Bíblia está dizendo. Olha, não se assenta. Olha, não anda segundo o conselho deles. Nem se detém no caminho desses caras. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem que são os escarnecedores? Quem que são os escarnecedores? Nós estamos rodeados, irmão, muitas vezes de escarnecedores. Não é? Nós estamos cheios de... rodeados de pessoas que querem dar conselho, mas são ímpios. Pessoas que não andam na palavra. São esses que aqui a Bíblia está dizendo. E o pior de tudo, sabe qual que é? É que a gente sabe. E a gente ainda, ó, dá ouvido para as pessoas. A gente sabe e ainda dá ouvido para a pessoa que não anda na palavra. Você sabe que a pessoa não jejua, que a pessoa não busca andar com Deus, mas só porque está dentro da igreja. Oi, irmã, o que você tem que contar, irmão? Ai, então, mas você sabe que a vida dela não é. Dá um exemplo só, irmão. Você sabe, cara, vai querer. Você sabe que a pessoa não anda com Deus. Você sabe que a pessoa não balela, não está nem aí, não está preocupada com coisíssima nenhuma. Mas mesmo você sabendo, muitas vezes você senta. E aí, irmão? O que você achou daquele irmão que entrou na igreja? O que você achou daquela palavra? A irmã não tem nada para te passar, a gente está perdendo tempo. É verdade. Nós estamos perdendo tempo. Isso aí é perca de tempo, é fazer a coisa certa na hora errada. Ah, mas a irmã está dentro da igreja, pastor. É? O diabo também está. Eu acho que ainda está sentado nas primeiras cadeiras. Ele também está. E aí, o fato está dentro da igreja? Não, pastor, mas você não está entendendo. Isso aí tem 10 anos de ministério. Ah, é? O diabo vem desde o começo, do princípio da criação. E agora? Hã? Gente, a gente se deixa ler. Ó, e aqui está dizendo, ó. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente tem medo de ir com aquele lá que caminha na palavra. Que aquele que caminha na palavra, você já sabe que ele vai vir com a espada. O que caminha com a palavra, ele vai vir com a espada. A hora que você for falar da sua fraqueza, ele vai lá para Hebreus, no capítulo 4. Fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que separa a vontade da alma da vontade do espírito. A gente não quer ir com o cara que tem espada. A gente quer ficar naquele que está com canivete. Faz cócega só. Só dá para limpar a unha. Porque o que a espada te reparte no meio. Aleluia. Que a espada, ele vem e vai dizer assim: ah, você está fraco, né? Mas é quando você está fraco que você tem que dizer: eu estou forte. Aleluia. Glória a Deus. O que tem a espada, irmão, ele tem palavra. Ele tem autoridade para falar. Porque ele também todo dia, ele está vigiando a própria vida dele para caminhar naquela palavra. Mas nós não queremos ser confrontados. Não, eu sei que eu tenho que ser confrontado todo dia. Eu não tenho que esconder as minhas mazelas, eu tenho que mostrar as minhas mazelas. E aí aquele que tem na palavra fala assim: irmão, mas ó. Para mostrar que nós não estamos no alto, não, nós estamos embaixo.
Você achou que estava lá em cima, aí quando você foi ver, você estava lá embaixo. Tá lá, nós estamos lá tentando fazer a vontade de Deus. E aí a gente vê, hoje mesmo eu estava falando pro Rogério, estava falando assim, cara, é só Deus mesmo na nossa vida, cara. Se nós não tiver unção, nós estamos perdidos, porque voz eu não tenho para cantar. Mas é verdade, cara, a gente não pode sair da realidade. Só que o bom é que quando você caminha com pessoas que estão na palavra, a pessoa te incentiva, é isso mesmo, vamos para cima, vamos tentando, vamos buscar. Eu prefiro trabalhar com pessoa que tem vontade de ir do que pessoa que eu tenho que ficar empurrando. Eu prefiro parar aqueles que estão indo do que ter que ficar pegando aqueles que não vão ir. Vai, vamos. Então, irmãos, eu tenho que entender o meu lugar em Deus. Eu tenho que compreender o meu lugar em Deus. A palavra de Deus, ela dá direção a todo momento para você. Porque se o homem que teme ao Senhor, Salmo 25, verso 12, para a gente já ir terminando. Se o homem que teme ao Senhor, ele sabe o caminho que deve seguir. Olha que tremendo isso aqui. O homem que teme ao Senhor, ele sabe o caminho que deve seguir. O homem que teme ao Senhor, ele não fica sem direção. Se está sem direção, é porque está sem comunhão com Deus. E sabe o que eu aprendi? Olha para você ver que tremendo. Pega isso aqui agora no teu espírito aí. O homem que teme ao Senhor, você pode acordar sem saber o que fazer. Ó, presta bem atenção. O homem que teme ao Senhor, você pode acordar sem saber o que fazer. Mas quando você chegar no final do dia, mesmo você ter acordado sem saber o que ia fazer, quando você chegar no final do dia, e eu acredito que era isso que aconteceu com Adão também, você fez a vontade de Deus. Aleluia. Mas eu acordei e não sabia nem o que fazer. Mas porque você teme a Deus, o que você fizer vai estar na vontade de Deus. Aleluia. Mas eu acordei e não veio nada na minha mente. Se preocupa. Você não teme o Senhor? Então você sabe o caminho que deve seguir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se naquele dia que você não acordou pensando em nada, você ficou sentado. Pega isso aqui agora para você ver. Ó. É porque Deus queria que você ficasse sentado, porque Ele estava te dando um livramento. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Pega essa que agora Ele está me falando aqui. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Se foi aquele dia que você acordou e não sabia o que fazer com o que você tinha dentro de casa, e de repente passou uma pessoa e pediu algo, e você deu, você que teme ao Senhor, você fez a vontade de Deus. Amém. Passou alguém na sua casa, passou alguém pedindo ajuda e você ajudou aquela pessoa, mesmo você sem saber o que fazer, quando você acordou, você ajudou aquela pessoa, era aquela vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se você não recebeu o que você queria naquele dia que você estava esperando, é porque ainda você não estava preparado para receber. Então Deus falou assim, fica aí, aguarda, porque na hora certa, no momento certo, você vai receber, é seu. O homem que teme ao Senhor, ele sabe o caminho que deve seguir. E aí muitas vezes a gente para e pergunta assim, mas por que será que eu não fiz aquilo? Porque você teme a Deus, então você naquele dia fez a vontade de Deus. A vontade de Deus foi aquilo. Já aconteceu na sua vida que você se programou, tudo eu vou. Aí chegou no dia. Sabe por que não deu certo? Por causa do seu temor ao Senhor. Ele fez com que não desse certo. Ele fez com que não desse certo. Porque se desse certo, ou você ia se vangloriar, ou roubar a glória de Deus. Porque naquele dia você levantou mais, talvez no pó, do que na glória. Então, o homem que teme ao Senhor, mesmo se ele acordar sem saber o que fazer, ele vai terminar o seu dia fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Amém? Obrigado. Então, quando eu descubro isso, eu ando num lugar de entendimento, irmãos.
Aí, sabe o que vai acontecer conosco? Não tem como. Não tem como a gente não ser luz para quem está nas trevas. Não tem como você não ser direção para quem está sem direção. Não tem como. Se você teme o Senhor, não tem como você não saber o caminho que vai seguir. Mesmo você não tendo em mente nada, você vai chegar lá. É isso. As pessoas que vão chegar até você, que vão se aproximar de você, vão ser abençoadas. Mesmo em meio à guerra, elas vão sentir, sabe o quê? Paz. Aleluia. Glória a Deus. O negócio tá forte aqui. Vamos lá. Mesmo em meio a uma situação difícil, você vai sentir alegria. Mas hoje aqui em casa não tem o que comer. Mas tem água para beber. E você vai se alegrar com a água. Olha que legal. E você ainda vai se alegrar com a água que tem para beber. Porque você vai pensar assim, imagine. Quantas pessoas que queriam beber essa água e não podem. Mas eu posso. Quantas pessoas que estão enfermas queriam beber um gole de água desse e não pode beber por causa das suas enfermidades. Por isso, irmão, que Deus nos faz transformadores de ambiente. Aleluia. Não é o lugar que te transforma, é você que transforma o lugar. Ele pode colocar você no meio das trevas, ele pode colocar você no inferno, e lá no inferno você vai ser luz. Ele pode colocar você no meio do caos, e lá no caos você vai ser bênção para aqueles que ali tiverem também. Por isso que as pessoas que vão olhar para você falando, eu não sei o que acontece. Tudo que ele põe a mão dá certo. O que ele fala, dá certo. Tudo que ela fala, dá certo. Tudo que ele faz, parece que é bom. A gente olha assim, parece que não fez nada, mas deu certo. Ele fala um negocinho, mas não é que é isso mesmo? Porque mesmo você sem saber o que fazer, Deus vai te ensinar a fazer. Mas ele não estudou para aquilo, como que sabe? O entendimento vem dos homens, mas a sabedoria é do Senhor. Glória a Deus. Amém. Jesus, obrigado. Por isso que você vai ter a palavra ali, ó, em cima da situação. Muitas pessoas vão vir até você e vão querer se aconselhar, fala alguma coisa. E mesmo você não falando nada, você já vai ser a resposta para a vida delas. Só a sua presença já vai mudar. Eu sonho com esse tempo, irmãos. Eu sonho com esse tempo. Que aonde nós chegarmos, o lugar vai ser transformado. Você não precisa falar muito. Você não precisa tentar agilizar muita coisa, porque Deus mesmo ele já vai preparando o lugar. Você vai pôr mão em coisas que você nunca fez e você vai conseguir fazer. Todo mundo vai dizer que não tem jeito e você vai dizer, tem. Dá certo. Vamos lá que dá certo. Vamos lá que vai acontecer. É isso, irmãos. É a gente estar no lugar em Deus que tudo que você fizer vai dar resultado. Tudo que você fizer, pôr a mão. Não é que ficou bom mesmo? Porque Deus está na sua vida. O homem que teme ao Senhor, ele sabe o caminho que deve seguir. Aleluia. Por isso que ele falou para Pedro, Pedro, o que te faço agora não entendes, mas lá na frente vai entender. Talvez essa privação que nós estamos passando hoje, a gente não entende hoje. Mas lá na frente a gente vai entender, Deus, eu não tinha o coração ainda preparado para tal coisa. Deus, ainda eu não tinha sabedoria suficiente para me lidar com as pessoas, por isso que o Senhor não permitiu. Obrigado, Deus. Então, você tem que fazer o quê? Permanecer em Deus. Se Ele colocou você nesse lugar agora, permanece nesse lugar, mas em Deus. Você não pode permanecer nesse lugar sem Deus. Você tem que permanecer nesse lugar em Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela é um processo. Por que você acha que Deus mostrou para Jacó uma escada? Vai subindo.
Escada, ela representa o quê? Subir. Degrau. Cada um de uma vez. Você não pode queimar etapa. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer a coisa certa. A gente não erra porque a gente quer errar. A gente erra, sabe por causa de quê? De imaturidade. Todo mundo quer fazer a coisa certa. Se eu perguntar aqui, todo mundo fala que quer fazer a vontade de Deus. Mas nós não erramos porque nós somos ruins. A gente erra por imaturidade. E sabe por que nós erramos? Porque a gente às vezes não anda no coletivo. A gente não anda em comunhão. A gente quer andar só, quer andar sozinho. A gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer resolver do nosso jeito. Olha só para você ver o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele tinha pescado a noite inteira. Amém? Ele pescou a noite inteira. Aí ele voltou para a beira e Jesus falou assim: Pedro, lança a rede do outro lado. Aí Pedro falou assim: olha, eu pesquei a noite inteira, mas por causa da tua palavra, eu lançarei as redes. E ele foi lá e lançou. Só que quando ele foi, Jesus falou assim: lançai as redes. E ele pediu para pegar o barco. E era para lançar as redes, não lançar a rede. Era para Pedro ter ido em comunhão. Que foi liberada a palavra. A vontade de Deus estava acontecendo. Só que Pedro ainda quis fazer do jeito dele. Ele quis ir na vontade dele. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas do jeito dele. E quando você quer fazer a vontade de Deus do seu jeito, não vai dar certo. E aí sabe o que aconteceu? Ele encheu as redes, pegando as redes, estava tão cheio o barco que começou a afundar. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus e estamos afundando. Porque a gente não anda em comunhão, em parceria, em unidade. A gente não quer partilhar. Para você não afundar, você vai ter que começar a partilhar. Se você que diz que está fazendo a vontade de Deus, para você não afundar, você vai ter que começar, ó, dar uma forcinha aqui. Estou afundando. Eu estou afundando. Irmãos, e hoje as pessoas estão afundando por causa do quê? Hoje, quando você olha para muitos ministérios grandes aí, eles estão afundando por causa do quê? Porque as suas redes estão cheias. E o cara não quer partilhar, porque quando ele pede ajuda, sabe o que está significando? Ele vai ter que repartir o peixe. Você vai ter que repartir o que Deus te deu. Você vai ter que repartir o que Deus te deu. Você vai ter que andar em comunhão, em coletivo. Deus, ele trabalha no singular, mas manifesta no coletivo. Se eu não quiser afundar, irmão, eu vou ter que andar em unidade. Eu vou ter que andar em unidade. E um líder que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Você que está recebendo de Deus, que não se ofende mais, que já conseguiu passar essa parte, que agora já amadureceu um pouco mais, então você é uma semente para a unidade. Você não pode se ofender se outras pessoas do seu lado estão sendo abençoadas também. Você não pode ter dor de cotovelo se o outro está recebendo mais do que você. Se ele está recebendo mais, é porque você não precisava daquilo que ele está recebendo. Se você não precisa, para que Deus vai te dar? Eu ando, irmãos, em entendimento. E quando eu ando em entendimento, eu ando em crescimento também. Estou crescendo. Esses são os dias que nós temos que crescer por dentro, irmãos. Nós temos que crescer por dentro, amadurecer o pensamento de reino, de paternidade, de vontade de Deus. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso avançar nisso. Eu não posso ter uma mente medíocre em achar que só a minha vontade vai ser feita. Não, vai ser a vontade de Deus. Por isso que eu preciso preparar um lugar. Eu preciso preparar um lugar para que Ele possa estar na minha vida. A unção e a presença de Deus, ela não vem de qualquer forma, não. É um lugar de renúncia.
É um lugar de aquebrantamento. Não tem avivamento sem aquebrantamento e sem renúncia. Não tem. Não existe avivamento. Não vai acontecer avivamento nessa cidade porque nós estamos orando pela cidade. Nós estamos clamando por essa cidade. Mas só vai acontecer se eu e você tivermos um aquebrantamento de coração. Entendemos a forma e a vontade de Deus. De que jeito e como Ele vai fazer. E como eu vou entender isso? Eu tenho que ir para Deus. Eu tenho que voltar meu coração para o Senhor. Aí toda tarde, sabe o que vai acontecer? Eu vou me alegrar em Deus. E sabe o que eu aprendi para a gente finalizar agora? Voltando lá no nosso começo da mensagem. Abraão, ou melhor, Adão, o que Abraão está fazendo aqui? Você não, Abraão. É Adão. Deus, ele deu uma mulher para Adão, sabe por quê? Porque Adão já tinha comunhão com Deus. Olha só, está escrito lá, no livro de Gênesis. Ele tinha comunhão com Deus, trabalhava, porque Deus mandou ele trabalhar na terra, não é? Então, ele tinha comunhão e o trabalho. Ele já entendia. E aí, depois de ele fazer essas três coisas, aí Deus disse: não é bom que o homem viva só. Comunhão com Deus, o trabalho é a vontade de Deus. Não é bom que o homem viva só. Aí sabe o que eu entendo? Se a pessoa não tem comunhão com Deus, não está fazendo a obra de Deus, não entendeu o propósito de Deus, então é melhor que o homem fica só. Se você faz a vontade de Deus, está em comunhão com Deus, trabalho e o propósito, não é bom que o homem fica só, porque ele precisa cumprir isso aqui. E ele já tem isso daqui. Agora, a mulher que vem é uma disjuntora. O nome específico é disjuntora, que vem de ajudadora. Para cumprir o que? O propósito. Se eu não faço isso, eu não estou fazendo na vontade de Deus. Não vai vir ninguém. E assim também é o ministério. Se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com Deus, não entendeu a obra de Deus, é melhor que fique só. Agora, se você fez isso, vai começar a vir pessoas. Vai começar a agregar pessoas. Não é bom que eles fiquem só. Não é bom que eles fiquem só. O dia que nós entender isso, as pessoas vão se agregar às pessoas. Por quê? Porque ele quer que você cumpra o propósito. Porque você já tem comunhão. Então, não é bom que você fique só. Mas se você não faz isso, então é melhor que vive só. Quando eu ando nesse entendimento, irmão, eu já não sofro mais. Tem um tempo para cada coisa. Aí não vai ter desligado. Tem um tempo para cada coisa debaixo do céu. Por isso que eu tenho que entrar num posicionamento, uma ligação direta. A vontade de Deus, irmão, é como um raio. Você já viu um raio caindo na terra? Já viu um raio caindo na terra? O raio é uma junção de céu e terra. É uma junção do céu e da terra. Assim é a palavra de Deus. Quando eu estiver ligado com Deus, vem como um raio. Como um relâmpago, né? Lembra que fala que quando Jesus voltar, ele vai vir? Não é não, é bem rápido, é um piscar de olho. Mas assim é a vontade de Deus. Assim é a vontade de Deus. Quando você está alinhado, não tem como dar errado. E vem tudo natural, né? Fica tudo tão natural. Porque se torna. Porque a gente está tão ligado, está plugado ali, que vai acontecer. Vai vir. Quando você menos espera, está ali. Adão dormiu, quando acordou. Mas ele não pediu.
Mas ele fazia a vontade de Deus, ele falou assim, então toma. Que coisa boa, né? A pessoa dormia, acordar e Deus feliz. Ele não pediu. Ele não pediu. Mas porque fazia a vontade de Deus, então veio. E deixa eu falar alguma coisa só para a gente terminar agora. Se a gente alinhar com Deus, você vai receber coisas que você nem pediu. Até coisas que você não pediu, você vai receber. E aí depois que você receber, você vai falar assim, Deus, para que é isso aqui? Para que é isso aqui, Deus? Aí ele vai falar assim, isso aqui é para você dar para fulano. Isso aqui é para você levar para Beltrano. Amém? Vamos orar então para a gente finalizar, irmãos, em nome de Jesus. E você que vai fazer a sua oferta aí, fica à vontade. Amém? Ofertar ou dizimar. Pai, nós te glorificamos ao seu nome nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor tem nos dado nesses dias, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. E nos capacita, Senhor, cada vez mais para respondermos, meu Deus, essa tua vontade. Para estarmos alinhados com o céu, Senhor. Para estarmos conectados com o céu a cada dia, Senhor. E para darmos a resposta, Senhor, para o nosso chamado, Senhor, nesses dias. Pai, em nome de Jesus, leva-nos nesse lugar de comunhão. Leva-nos nesse lugar de adoração, Senhor, pois nós queremos te adorar cada vez mais, Senhor. Queremos nos entregar cada vez mais a ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos direciona, Senhor, nesta noite. Nos leva nesse lugar, Senhor, de intimidade, Senhor, de relacionamento, Senhor, de comunhão, Senhor. Aleluia, de unidade contigo, de unidade com o céu, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, sela nossas vidas, sela nossa mente, sela, Senhor, todo o nosso interior nessa noite, Senhor, pois queremos te agradar, ó Pai, pois queremos responder à tua vontade, queremos estar como Adão, Senhor, a cada dia, Senhor, procurando realizar o teu propósito, o teu querer, os teus planos, Senhor. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, sela isso, Senhor, na nossa mente e no nosso coração nessa noite, para que o seu nome seja glorificado, Senhor, e exaltado, Senhor, para todos sempre, Senhor. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. Deus abençoe.